Bom dia com muita alegria, glória a Deus, povo abençoado de Deus, sejam todos muito bem-vindos, a palavra do dia está começando, hoje com a bispa de férias, fala sério, né? Deixa eu conectar aqui para eu poder acompanhar aí, vamos compartilhar, antes de mais nada, deixa eu já compartilhar no grupo aqui do jejum, enquanto o pessoal vai se conectando aí, tá bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos compartilhar aí em nome de Jesus. Senhor, o pessoal da rádio, nós paramos aí, né? O louvor, um minutinho. Durante uma hora e meia aí no máximo, nós estamos entrando com a palavra do dia. Então, interrompe todo o louvor aí, voltamos daqui um pouquinho, volta ao normal o louvor. Bom, a Rádio Hebron, a rádio da igreja, né? Então, glória a Deus, a rádio 100% Jesus, não toca nenhum outro tipo de ritmo, aliás, nenhum outro tipo de música, né? Secular, toca somente louvor, porém todos os ritmos aí louvem ao Senhor durante toda a programação da Hebron, toca aí louvor 24 horas por dia, não sei quando a gente entra ao vivo aí, são 7 dias por semana, então a rádio Super 10 aí para você que é servo de Deus, quer ouvir um bom louvor, tá aí, a Rádio Hebron. Segunda a sexta-feira nós temos a programação Palavra do Dia, que começa agora, né? E nós temos também aí terça e quinta, nós temos Prefiro Crer, com testemunho, segunda, quarta e sexta, Luz da Palavra, comigo, trazendo um programa diferenciado aí, trazendo estudo bíblico. Deixa eu conectar aqui também o meu aqui, enquanto vocês... Hoje é aniversário de casamento do bispo, da bispa, vamos dar uns parabéns aí para eles. Ontem eu até comentei um pouco, deixa eu colocar, eu comentei um pouco sobre o quanto é importante, né? Enquanto o pessoal vai entrando aí, pessoal, bom dia a todos aí, eu vou comentar um pouco para vocês hoje sobre o que eu falei sobre a bispa e o bispão, né? O que acontece? Um casal abençoado aí, tem mais de 20 anos de caminhada no Evangelho, e eles completaram aí 25 anos, completam hoje 25 anos de casado. Então eu queria, antes de mais nada, dar os meus parabéns, falar que é muito bom ter eles conosco, né? Nós temos eles como referência, eu acho que é referência não só para mim, para vários outros casais aí, é uma referência de casal. A gente sabe o quanto, eles já contaram testemunho do quanto um lutou para o outro para que estivesse na obra, depois para a consolidação do casamento, venceram várias situações. Ontem eu até brinquei, né? Eu falei assim que eles são, se eu fosse pegar aí um pouco de característica de cada casal na Bíblia, aí, né? De Isaac, de Abraão, né? Jacó, enfim. É um pouquinho de cada um aí tem a característica desse casal. Só que eu diria que até um pouco mais sobre Abraão e Sara por tudo que enfrentaram, né? O que acontece? Eles, ao longo da caminhada, aí, tiveram que peregrinar várias outras terras, né? E Abraão, aliás, passou boa parte da vida dele aí peregrinando uma terra que depois foi dada para o povo, aí, para o povo conquistar. Mas ele andou toda essa terra. E eles andaram, né? Tiveram no interior, levaram o evangelho, aonde foi enviado, eles foram, não questionaram, né? E isso é muito bonito, muito nobre, e é importante para quem é servo de Deus. Ainda mais quem tem uma caminhada como eles têm na obra, né? Não fica discutindo, simplesmente obedece e pronto. Se todo mundo, né? Se a gente entendesse que é muito melhor obedecer do que sacrificar, a gente obedece e acabou. A palavra de Deus já nos diz assim, que obedecer é melhor do que sacrificar. E quando a gente obedece ao Senhor, a gente vive o sobrenatural de Deus. Agora, quando a gente começa a colocar um monte de empecilho, passa a viver a simples permissão, né, de vida. E o que a gente tem, o que Deus tem para você é muito mais que isso. E o que Deus tem para esse casal é algo extraordinário, tanto que eles têm compartilhado a vida deles conosco. Ter uma vida no altar não é fácil, normalmente um casal, né? Ter a vida no altar não é fácil, abrir mão, né? Muitas vezes a gente está em comunhão com a família, a gente está em comunhão com parentes, aparentados, né? A parentela aí, propriamente dito, e eles estão na obra, né? Tem estado 24 horas por dia. A bispa, todo mundo sabe, né? O bispo agora, graças a Deus, está conosco também. Mas a bispa é 24 horas no ar, aí quem chama lá na madrugada sabe muito bem disso. Então, é um casal que é referência para todo mundo. Então, os meus parabéns aí para eles, que eles sejam muito felizes, né? Enfrentaram as crises do casamento também, né? Como muitos aí enfrentaram. Então, se você quer um espelho de quem enfrentou a crise do casamento, passou por diversas situações,
Aí um casal para você se espelhar. Venha ver, depois você procura no YouTube, tem o testemunho do bispo. Uma bispa todo dia ela fala um pouquinho da vida dela, conta um pouquinho do testemunho. O testemunho dele também é extraordinário, né? E tá no YouTube aí, um dos preferidos crer, do comecinho aí, se não me engano, foi o meu, depois teve mais alguns e o dele também. Então você assiste aí também depois, que é show de bola. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Já já vou dar bom dia para todo mundo aí. Vamos falar sobre. Aliás, ontem, queria falar um pouquinho sobre o culto de ontem, que foi extraordinário. A gente tem a semana que vem, nós temos cultos de Santa Ceia, então o último culto do mês, quem faz sou eu, né? O Senhor tem dado essa direção de estar ministrando. O mês passado, acho que foi um mês, 2 meses, comecei a ministrar o último domingo do mês. O Senhor me deu a direção de estar ministrando. Foi grande bênção, né? Eu sei que é um resumão, né? Aquilo que o Senhor tratou conosco no mês inteiro, é como se desse um puxão de orelha. Poxa, ver tudo que Neemias fez, né? No mês inteiro, será que a gente não consegue entender o que Neemias fez? Como que ele venceu tudo isso? E nós vimos aí, claramente ontem, como que foi que Neemias venceu. As oposições que ele enfrentou no meio do caminho, o posicionamento dele. O que nos falta muitas das vezes? É o posicionamento, né? A gente não se posiciona, a gente quer viver o sobrenatural de Deus, queremos viver tanta coisa, mas na hora que chega o momento de se posicionar para viver tudo isso, nós não queremos, né? Abrir mão das coisas mundanas, abrir mão do mundo para viver em Cristo não é fácil, né? E Neemias, a gente viu aí um exemplo muito claro, porque não só abriu mão de todo o conforto, por mais que ele fosse um copeiro, se você analisar a história de Jerusalém lá, o povo vivendo uma miséria e opróbrio, o cara estava no conforto, né? Não estava passando fome, não estava nada. Aliás, o povo de Jerusalém, muitos deles já estavam escravizados, eles tinham vendido as terras, e é relatado, inclusive, que alguns reclamam até que os filhos, né? As filhas já estavam servindo como se fossem escravos, né? Com um trabalho escravo para outras pessoas. Então, dadas as circunstâncias que estavam naquela época. Então, não era fácil essa situação. Mas Neemias, num conforto que estava no palácio, não. Optou por fazer a obra, se posicionou, saiu com uma missão que ele mal sabia o que iria acontecer no caminho, simplesmente ele sabia que estava em miséria e opróbrio, ele entra na presença do rei, o que era difícil também para pedir, justamente para sair, né? O cara trabalhava com o rei para sair de lá, e ele sai, o rei concede, não só concede, como ainda dá tudo o que ele precisava. E uma estratégia muito importante Neemias fez, né? Porque Neemias, a todo instante, primeiro, ele orou ao Senhor, ele clamou um Deus de aliança, um Deus que prometeu tantas coisas ao povo, um Deus que falou que não ia dizimar o povo, pelo contrário, que ainda que o povo tivesse desraigado, ia trazer de volta, ia perdoar, que era um Deus de aliança, ele clamou tudo isso. Tudo aquilo que Moisés tinha falado, da mesma forma, inclusive, que Moisés, muitas das vezes, clamou pelo povo. Então, Neemias fez da mesma forma. Pediu perdão não só pelo pecado do povo, mas se colocou na condição de pecador também, isso é muito importante. Então ele pediu perdão por tudo aquilo que os antepassados tinham feito, os familiares. Afinal, uma coisa é clara, o povo estava vivendo aquilo lá porque tinha sido levado para um cativeiro, porque é fruto do pecado. Então, às vezes, a gente precisa ter um entendimento que muitas situações que nós passamos é fruto dos nossos posicionamentos. O povo não foi levado para a Babilônia, porque eles eram bonzinhos, pelo contrário. O povo estava numa contaminação muito grande, esqueceram quem era o Senhor, e ao longo, né, dos anos vinham esquecendo, se comportava bem, ia muito bem, daqui a pouco esquecia tudo de novo. Só que chegou um momento que a rebeldia estava muito grande, a apostasia muito grande, e a idolatria, tudo que Moisés escreveu, proibiu o povo, já estava muito grande. Então, quando chegou no ponto como está aquela idolatria, o Senhor pegou e levou eles para o cativeiro para eles sentirem, né? Era só assim que eles se curvavam ao Senhor, quando sentia na pele. E se a gente for analisar, a gente também é assim, né? Muitas vezes, a gente só vai até o Senhor quando a gente sente na pele. Se não tocar no nosso amado, se não tocar na vida da gente, no casamento, na vida profissional, a gente não vai até o Senhor, né? Quantos têm um posicionamento como Neemias? Olha, olhou a dor do outro, né, do povo e saiu para fazer a obra. É difícil, não é fácil, né? Então a gente sabe que é difícil. Muitas vezes a gente só vai buscar o Senhor na hora da dor. Mas Neemias não. Neemias saiu, se posicionou, foi para lá e chegou lá, foi analisar o terreno. Olhou o terreno, analisou toda a situação de como estava Jerusalém. Porque antes de mais nada, você vai lutar, e eu ministrei muito isso, esses dias eu falei no relógio também, nos áudios aí que eu gravado,
E eu falei o seguinte: você vai guerrear, você precisa saber contra quem você está guerreando. Né? Primeira coisa. E Neemias chegou lá, a primeira coisa, ele tinha ouvido apenas falar da situação que estava em Jerusalém. Precisava saber a real, né? A real situação de Jerusalém. Deixa eu colocar o telefone da Hebron aqui rapidinho, pessoal. Tá aqui, já está sem o telefone, já está acabando a bateria. Então, o que acontece? Neemias precisava saber a real situação de Jerusalém. Não adiantava só ele ouvir, ele precisava ver. Agora ele chegou lá, por 3 dias, ele ficou quietinho e foi na situação, né? Como quem diz, não ficou dando conversa para ninguém, comeu brinco, não deu bom dia a cavalo, né? Ele entendeu o quê? Primeiro precisa analisar a situação para poder saber contra o que eu preciso guerrear. Amém? Então, o que ele fez? Ele foi lá e foi guerrear a situação, foi olhar a primeira situação, olhou o terreno, viu que a situação estava em opróbrio e miséria e foi buscar a estratégia de Deus. Tanto que ele fala que Deus tocou no coração dele e foi dando algumas direções para ele. Então, claramente, Neemias foi guiado pelo Senhor. Quando você se depara com uma situação precária na tua vida, não pense você que a solução, eu vou dar a solução. Não, o Senhor vai te dar a estratégia. É por isso que nós jejuamos, é por isso que nós oramos, para a gente receber uma palavra e receber direção. Neemias encontrou aí no meio do caminho os falsos profetas, né, trazendo palavras para ele que não tinha nada a ver, para desviar ele do foco. E a gente vê hoje muito servo de Deus buscando apenas profecia. Falar, mas eu quero uma resposta de Deus. Quer mais resposta de Deus do que você participar do culto, receber a palavra que saiu do altar? A palavra saiu do altar. O Senhor está ministrando uma palavra lá, está dizendo para você que vai fazer. Se você está buscando uma resposta, eu participo do culto como foi de ontem. Vamos lá, vamos analisar o de ontem. O culto de ontem, como foi de Neemias, falando de restauração, de reconstrução. Você precisa de uma profecia que a sua vida vai ser restaurada? Não precisa de profecia. A palavra está aí. A resposta que você buscava estava lá. Estava no culto de ontem. Mas eu não tenho vivido. Não tenho vivido, mas você se posicionou como Neemias. Se posicionou. Então, toda receita, todo ingrediente para fazer o teu bolo, para você viver, tudo isso estava no culto de ontem. Né? O Senhor falando, olha, se posiciona como Neemias. Não olha para o inimigo. É difícil analisar a vida de Neemias, sobre tudo que ele enfrentou em Jerusalém. É diferente do que nós enfrentamos no dia de hoje, guardado as devidas proporções? Não, não é. É exatamente o que nós vivemos hoje. Né? Quando a gente se posiciona, a gente recebe uma palavra, a gente vai em prol da nossa promessa. O que acontece? O inimigo se levanta, tem um monte de sambalagem sem tobias na nossa vida que se levanta para tentar nos paralisar. Tem ou não tem? Acho que tem. E eles querem o quê? Querem nos paralisar. Então, não pense você que nós não vamos encontrar esses 3 camaradas no meio do caminho. Vamos encontrar, às vezes, até mais. Como eles juntaram um monte de pessoas para paralisar. Inclusive, usaram até profeta. Aliás, eles usaram todas as armas possíveis para tentar paralisar Neemias. Mas por que Neemias não foi paralisado? Porque ele não parou. Né? E aí você recebe uma palavra, que você vai viver uma promessa nesses 52 dias de reconstrução, de restauração, e aí você para no meio do caminho. Você fala, mas eu não vivi, lógico, você para no meio do caminho. Você não se posicionou. Mas o inimigo se levantou. Mas e daí que ele se levantou? Se levantou para cair. O inimigo que se levanta é o trombeteiro da bênção. Quando você vê que Satanás está se movimentando, parece que tudo vai dar errado, é o inimigo tentando fazer você paralisar, você acreditar que realmente não vai viver. Né? Ele não vai ver você recebendo uma palavra, você todo alegre e ficar parado olhando você festejar. Pelo contrário, ele vai se levantar. Mas qual que é o posicionamento? O mesmo posicionamento que Neemias teve. Uma mão na espada e outra na obra. Vou colocar a gente de sentinela, de vigilância. Inclusive, Neemias deu um exemplo. Ele botou a mão na arada. E mais, ele falava o que ele ensinou o povo? Que tinha que vigiar, que tinha que trabalhar, que tinha que vigiar a obra. Ele colocou o povo para fazer a obra de frente da própria casa, para ter certeza que a obra ia ser muito bem feita, que você não constrói o muro no vizinho é uma coisa, mas quando você faz o seu é outra, você sabe que pode cair a tua casa. Então você vai fazer com excelência. Então isso Neemias ensinou. Neemias falou para eles, olha, é hora de estarmos todos em união. Quando o povo começou a escurecer, estava na metade do muro, começou a esmurecer, e às vezes é assim, você está na metade da obra. Aí que Satanás vai dar um golpe fatal para tentar paralisar, porque já chegou na metade, você está avançando. O que ele fez? Ele lembrou o povo que não era na força deles, ou anima, porque não é na força de vocês, na força do Senhor.
Então você não precisa desanimar, você não precisa parar, você tem que entender o seguinte: essa batalha, né, não vai ser na força do seu braço, você segura essa obra que o Senhor prometeu na tua vida, não vai ser na força do teu braço, vai ser na força do Senhor. Agora, logicamente, não dá para você ficar parado olhando toda a situação. Né? Não adianta Neemias falar só, eu creio que Jerusalém vai ser restituída e vou ficar sentado aqui no palácio. Ué, que situação confortável, ficar sentado no palácio. Não, foi e botou a mão na obra. Fez como Esdras, e Esdras encontrou dificuldade, talvez até pior do que ele, porque a obra ficou embargada por mais de 10 anos. E aqui Neemias chega numa situação que encontrou o povo numa apostasia, né? O povo já não estava querendo acreditar em mais nada, tinham parado a obra, os levitas já não estavam nem ficando mais dentro do templo. Então, a primeira coisa que ele tinha que fazer agora, restaurar o templo de cada um, não só a base física que Esdras tinha feito, mas também o interior de cada um. Nós precisamos ser restaurados o nosso interior. E Neemias lutou por tudo isso. Se você for ver os últimos capítulos de Neemias, ele restaura tudo isso. Ele traz os levitas de volta. Então, essa restauração precisa haver também no nosso interior. Não é só você ver a obra concluída, mas é a tua restauração interior. A restauração do povo interior ia manter aqueles muros de pé, ia manter o templo de pé. Por quê? Que cada um se entendesse o compromisso dele. Qual era o teu compromisso? Primeiro, ele fez o povo fazer uma aliança com o Senhor, prometer que não ia, né, burlar, ou seja, que não ia contra a promessa, que não ia contra a palavra, contra os mandamentos, os estatutos, os mandatos. Primeira coisa que ele fez. Então, nós temos que entender o seguinte: eu preciso, além de tudo isso, quando eu estiver com a minha obra pronta, eu preciso entender o seguinte: eu não posso voltar para aquele lugar de onde o Senhor já me tirou, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou prevalecer a minha aliança com o Senhor, eu vou guardar os estatutos, eu vou guardar os mandatos, a lei. Para quê? Para que eu não volte para aquele mesmo lugar. O povo estava voltando aqui para um lugar que eles já tiveram muitas vezes, só que no próprio lugar deles, na própria terra. Só que precisavam ser levados para outro lugar para aprender. É duro, né? A gente tem que ser levado para outros lugares para poder aprender, ser tirado, às vezes, da sua família, ser tirado, né, do teu casamento, do convívio com algumas pessoas, para você poder aprender algumas coisas. Então, que a gente não precisa de nada disso. Né? Ou precisa ser levado para o cativeiro para poder aprender. Não poderia ter aprendido lá em Jerusalém, não estava tão bom lá. Mas não, aquilo que estava bom conseguiu estragar. Então, é aquela velha história, né? A gente consegue fazer do céu e inferno, porque tem de tudo, tem tudo bom e melhor, mas acha sempre que não está bom. Por quê? Porque a gente quer viver aquilo que a gente quer viver e pronto. A gente não quer viver o que o Senhor tem. A gente quer viver o que aquilo a gente acha que é bom para a gente. Né? É complicado. Bom, vamos falar de. Aliás, deixa eu ler Efésios 6 antes que eu esqueça, depois a gente fala de dízimos aí, enfim. Abre sua Bíblia aí, nós estamos no propósito, lendo Efésios 6, nos revestindo da armadura, do versículo 10 até o 20, todos os dias, até o dia 31 de dezembro, e eu tenho certeza que depois disso aí vai ficar como manual de sobrevivência para vocês, amém? Deixa eu ler aqui, aí eu dou um bom dia, a gente continua. Vamos lá. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor, na força do meu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade e vestidos-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Aleluia!
Glória a Deus, está aí. Estamos revestidos da armadura do Senhor. Aliás, todos os dias precisamos estar revestidos aí. Então, antes, acordou, a primeira coisa que você vai fazer, vai ler Efésios 6, né? Se reveste da armadura. Nós precisamos aprender a nos revestir da armadura todos os dias, né? Porque se Satanás não brinca de ser Satanás, por que nós vamos brincar de ser servo de Deus? Então não vamos brincar de ser servo de Deus, né? Aliás, vamos mostrar que nós somos servos de Deus, fiel àqueles que têm aliança com o Senhor. O Senhor não rompe aliança conosco, como vamos nós rompemos aliança com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu mostrar aqui, falar um pouquinho com vocês sobre dizimista. Ser um dizimista fiel. A gente fala todos os dias, a bispa ministra. Eu tenho ministrado e eu vi muita gente, quando eu estava ministrando a luz da palavra, as pessoas até com cara de ué, né? Por quê? Não sabia que, primeiro, que era uma lei e a forma como eles entregavam o dízimo naquela época. Bom, o primeiro a entregar, um dos primeiros a entregar o dízimo foi Abraão. Se você for ver lá em Gênesis, acho que capítulo 15, eu quis até que falar para ele, para começar a conversar com ele, que era o rei de Salém, né? Era, inclusive, do Deus Altíssimo, né? O profeta do Deus Altíssimo. E ele começa a falar com Abraão sobre prosperidade, e Abraão fala que ele entregar ali o dízimo de tudo. Abraão já estava ensinando. Você acha que ele ensinou Isaac? Não ensinou Isaac, não ensinou Jacó, e por aí vai. Nós temos que aprender o que é ser dizimista. Como que eu vou ensinar o meu filho? Como que eu vou ensinar a minha família, a minha filha, a minha esposa, o seu marido a ser dizimista se você não é dizimista? Nós temos que dar exemplo de ser dizimista. O dízimo é uma ordenança. Aqui nós conseguimos repreender a boca do devorador. O devorador não entra na nossa casa, não leva aquilo que é nosso, aquilo que Deus nos deu. Uma vez entregado o dízimo, você está fechando as portas contra o intento de Satanás na tua casa. Na área financeira, ele não vai tocar, porque você está devolvendo para o Senhor aquilo que o Senhor entregou. E saiba, né? Como a gente sempre fala, aquilo que você não fez com 10%, com 90%, você não vai fazer com 10%. Então, repreende a boca do devorador, entrega o teu dízimo, né? Seja abençoada a tua casa através da entrega do dízimo, porque você vai repreender a boca do devorador. A gente tem testemunho, vários aí, a bispa já deu testemunho, tem pessoas que já contaram aí, que deixaram de entregar o dízimo, e o dinheiro evaporou, exatamente assim. Porque o dízimo nós vamos entregar, ou para o Senhor, nós vamos entregar para Satanás. Se você não entregar para o Senhor, o diabo vai te levar no cigarro, na bebida, no álcool, nas drogas, ou para alguns casos aí, servos de Deus terem uma triste experiência de entregar de outra forma, entregar às vezes com enfermidade, né? Entregar na farmácia, entregar com utensílio de casa que quebra, ou carro que quebra. Então, em nome de Jesus, né? Não vamos entregar o nosso dízimo para Satanás, vamos entregar para o Senhor, vamos repreender a boca do devorador, vamos fechar tudo isso, né? Para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Quem não quer viver o sobrenatural de Deus? Eu quero viver. Se quer viver o sobrenatural de Deus, então se posiciona. Começa a fechar as brechas. Às vezes a gente vai ministrar uma pessoa, a gente fala assim, minha vida não anda, minha vida está assim, está assado. Aí você pergunta, como está dizimando? Não estou dizimando. A primeira brecha que você está deixando é justamente essa. Depois tem várias outras, tem a prostituição, tem uma série de outras. Mas a primeira brecha que a gente pergunta, normalmente, é o dízimo. Por quê? Porque é a área financeira. Você não está dizimando, está sendo roubado. Entenda que quando você não dizima, você é roubado, né? E a pessoa tem dificuldade para entregar o dízimo. A gente teve casos da gente ter que ministrar, só para vocês terem ideia, pessoa, você vê que é tão espiritual, que a pessoa conseguia entregar, às vezes, mais do que o dízimo, como valente de Davi, mas não conseguia entregar o dízimo. Era espiritual, era uma brecha que estava deixando na vida dela. Só que a pessoa não consegue fazer o quê? Entregar o dízimo. Então é espiritual. A pessoa entrega o valente de Davi. Às vezes a pessoa acha, o dízimo eu vou sustentar o pastor. O valente eu não vou sustentar o pastor. Olha para você ver como é que é. As pessoas têm dificuldade, primeiro, de entregar na casa do Senhor. Entenda uma coisa, né? Uma das coisas que eu aprendi muito cedo, e a bispa ministrou bastante sobre isso também, e eu aprendi na igreja onde nós estávamos, é o seguinte: se você não entregar, Deus vai levantar outro para entregar. Então, a oferta, quem tem que entregar somos nós. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus faz um milagre e acabou, tudo acontece na igreja. Deus manda uma pessoa entregar uma oferta que supre o mês inteiro, o ano inteiro, acabou. Agora é você que precisa entregar, é você que precisa ser abençoado. Entenda que é você. Quando você entrega, você está sendo abençoado. Sunamita, como é que ela fez? Ela entregou na vida do profeta, ela foi abençoada ou não? Ela simplesmente se posicionou e falou, não, eu estou vendo o profeta passando tudo aqui. Deixa outro que
que for mais rico do que eu, que faça para o profeta. Ela fez com excelência. Ela mandou construir uma casa de alvenaria, que naquela época era muito difícil. Era realmente para quem tinha posses. Ou seja, ela entregou o melhor. Ela podia muito bem falar, bom, é um profeta. Ou até mesmo não ter esse respeito com o profeta, mas não. Ela fez, muito provavelmente, como seria para ela. Mandou construir um quarto, colocou a cama, uma escrivaninha do lado, uma lamparina para ele poder ler, para ele poder fazer as coisas. Quer dizer, ela providenciou tudo para ele. Essa mulher foi suprida do sobrenatural de Deus. A experiência dessa mulher, primeiro, quebra de esterilidade. Depois que acontece, o filho dela morre. O que acontece? O profeta vai lá e traz ele à vida. Né? O Senhor usa a vida do profeta. Depois nós temos, ela passou 7 anos de escassez. Ela sai, vai morar num lugar que não era muito confortável, morar justamente junto dos filisteus, um povo inimigo do povo de Deus. Era lugar fácil para esperar 7 anos. Você imagina Deus falar para você, ó, faz o seguinte, fica 7 anos em outro lugar aí, enquanto eu vou ajeitar as coisas aqui, quando estiver pronto eu te trago de volta. Você imaginou o que seria isso? Você tem noção do que seria isso? Fala sério. Não é fácil, mas não. Ela pegou o que podia naquele momento, não tinha como levar muitas costas, levou o que tinha e foi embora. E aí, quando ela volta, ela é restituída. Então, ela foi, primeiro, restituída de um filho, aquela esterilidade que não tinha. O filho morreu, ela foi restituída do filho novamente, porque veio a vida. E depois restituída de 7 anos de escassez. Só que a escassez que ela foi restituída, o rei falou para ela para restituir até aquilo que a terra dela poderia ter produzido. Ué, se foram 6 anos, bom, poderia ter sido 6 anos bons, ainda que ela não tivesse que sair de lá com toda essa escassez, mas que tivesse sido mediano, mas não. Até o que a terra dela poderia ter produzido, quer dizer, muito provavelmente, ó, no melhor momento da terra, ela produziu quanto? Eu restituí ela esses 7 anos de tudo isso. Essa é a restituição que a gente aprende a viver quando nós entregamos a obra do Senhor. Mas ela entregou um coração grato ou ingratidão? Não, teve um coração grato. Se dispôs, ela não perguntou, ela não foi perguntando para o profeta se ele precisava. Ela viu que ele precisava. Ele passava na cidade lá, ele tinha que dormir em algum lugar. Ela viu que ele precisava. Não precisou ninguém falar para ela, olha, Sunamita, você é a mais rica da cidade aqui, vai lá e prepara uma casa, um quarto aí para o profeta, que toda vez que ele passar aí, não. Ela se colocou. É dessa forma que nós temos que fazer. Isso é abrir as janelas do céu. Ela entregou o dízimo, ela entregou o valente de Davi, e ela foi abençoada. Fala para mim quem que entregou que não foi abençoado. Conta uma história de alguém que não viveu o sobrenatural de Deus com experiências financeiras. Eu acho que viveu. Né? Valente de Davi. Isso é valente de Davi. Entregar uma oferta de amor. Isso é uma oferta de amor. Sunamita entregou, além do dízimo, muito provavelmente, mas ela entregou uma oferta de amor. Ela entregou uma oferta de amor, por quê? Ela olhou para o profeta e falou assim, eu não posso ver o profeta passando aqui e tendo dificuldade para dormir, tendo privações. Aqui ele vai ter comida, na minha casa ele vai ter comida, vai ter tudo. Para que não falte nada, eu vou colocar ele na minha casa. A partir da hora que você está entregando o valente de Davi na obra, você está dizendo, aqui na minha obra, na obra a qual eu pertenço, ou a obra que eu tenho acompanhado, para que lá não falte nada. Para que lá não falte nada para poder suprir a minha obra, para que a obra possa ir avante. A bispa tem cansado de falar aí o quanto nós temos viajado, né, para levar a palavra, e é como? É suprido pelo valente de Davi. Como que você viaja? Como que você vai para, como a gente foi aí, nós somos já, ó, Araxá, Mococa, nós temos ido bastante lá, porque a igreja está crescendo, nós temos ido em Mogi, né? Nós fomos já para a Bahia, nós fomos para Franca, Delfinópolis. Como é que nós fazemos tudo isso sem recurso? Como é que nós nos dedicamos o dia inteiro na obra do Senhor, ministrando, estudando, fazendo tudo isso, se não for suprido pela obra? Como é que nós fazemos? Sabe como é que eles faziam naquela época? Os levitas, eles também tinham que entregar dízimo. Não pense você que o sacerdote não entregava dízimo. Também entregava dízimo. Só que acontece, vinha todo o suprimento para eles, ou seja, aqueles que estavam entregando o dízimo, chegavam para eles e dali eles tiravam a parte
que era do dízimo que era para eles, e né, das ofertas, e disso tudo eles entregavam também, eles dizimavam também. Eles também entenderam o que era suprir a obra. Então, uma das coisas que a gente aprende logo de primeiro é suprir a obra. Se você perguntar para a bispa, eu pergunto para ela quantas vezes ela supriu a obra. Glória a Deus que o Senhor nos permitiu que suprisse a obra. Quando nós tínhamos a casa de dependente químico, glória a Deus que o Senhor permitiu que nós pudéssemos suprir aquela obra. E muitas vezes as pessoas falam que estão sustentando vagabundo, porque não sabem o que é ter um filho dependente químico. Não sabe o que é ter um camarada ali que está precisando de amor. Ele já é desqualificado pela família, desqualificado pela sociedade. Ele só precisa o quê? Receber o amor de Cristo. Ah, mas a família está judiada. Eu sei de tudo isso. Mas ele precisa do amor de Cristo. E muitas vezes a gente, mesmo como família, a gente não sabe entregar o amor de Cristo. E aí é que está o problema. E lá ele vai aprender tudo isso. Através do quê? Do Senhor. O amor que o Senhor vai derramar sobre a vida dele. Aí ele vai entender o que é o amor de Cristo. Amém? Então seja um valente de Davi. Não deixe a obra parar. Faça que a obra avance em lugares que você jamais imaginou. Através do quê? Através do valente de Davi. É a rádio que está no ar. É a palavra que vai mais além. É tudo isso. Amém? E a oferta de restituição. Está aqui. Essa é a oferta das moedinhas. O Senhor deu a direção para a bispa. Nós temos guardado as moedinhas aí durante o mês, consagrando as moedas, né, acabando com toda a miséria e com todo o opróbrio na nossa casa. Todas as migalhas, né? Aquilo que para muitos moeda é migalhas, para o Senhor não é. Você está entregando ali aquilo que é migalha e o Senhor está te abençoando muitas vezes mais. E a gente tem contato testemunho e dá até as crianças a forma como eles estão se posicionando. A gente sabe que criança gosta muito de moeda, né? Então, você imagina, que uma criança entregar moeda, que é maior testemunho do que esse, para mim, isso fala mais do que qualquer um outro. Por quê? Criança gosta de moeda. Meus filhos entraram no carro, a primeira coisa que eles querem, pai, eu posso pegar essa moedinha é minha, já vão pegando moeda. Então, você vê a criança parar para entregar moedas, entender o que é. Crianças entendem melhor do que muito adulto aí, o que é essa oferta de restituição. Então, não deixe de entregar a tua oferta de restituição, tua oferta de amor, teu dízimo, né? Se coloca para ajudar a obra, para ver a obra ir muito mais além. Seja você esse colaborador, seja você esse que vai ser abençoado. Por quê? O que acontece? Quando nós nos posicionamos, nós somos abençoados. Então, eu quero trazer essa prosperidade sobre a minha vida, minha casa, minha família. De que forma? Sendo dizimista, sendo valente de Davi, sendo ofertante na casa do Senhor, entregando as tuas moedas de restituição. Amém? Glória a Deus. Quer ver o sobrenatural? Está aí. Você fala, eu queria tanto ver o sobrenatural. Uma das chaves está aí. Essa é a chave que abre as janelas do céu. Amém? Glória a Deus. Bom, deixa eu dar bom dia aí para todo mundo. Deixa eu ver os nomes que aparecem aqui para mim. Maísa, bom dia com muita alegria. Pessoal de Mococa. A Ana Cláudia, o Arnaldo. O pessoal que fica com a Ana lá vai no salão também assiste. A Ana vai colocando todo mundo para assistir. Glória a Deus pela vida deles aí. O pessoal de Mococa, a Cláudia. Muito bom dia a todos aí. Sara Suzano, bom dia com muita alegria. Nossa bispa querida, bom dia com muita alegria. Silvia Maria, bom dia com muita alegria. Glória a Deus. A bispa está de férias, mas está aí ouvindo. Glória a Deus. Era bispão. Bom dia para vocês. Parabéns novamente. Deus abençoe grandemente vocês. Use cada vez mais vocês como instrumento e que vocês cada vez mais sejam exemplo de casal para todos nós. Amém? Framonte, bom dia com muita alegria. Douglas Silveira, bom dia com muita alegria. A Ana Cláudia que eu falei. Sofia Delfinópolis, bom dia com muita alegria. Deixa eu ver aqui. Osimar Azevedo, bom dia com muita alegria. O Bispão, bom dia com muita alegria. Ana Cláudia Pereira, bom dia com muita alegria. Chile, bom dia com muita alegria. Essa não é a Chile de Mococa, é Chile de Itapirema. Chile de Itapirema. Bom dia, acho que é isso. Se não for, perdoa. A letrinha, eu não estou chegando tão longe aí. Bom dia com muita alegria. Ana Paula Borges, bom dia com muita alegria. Carol Belchior, já vi aqui pelo zap que ela mandou mensagem, bom dia com muita alegria. Pessoal de Araxá, muito bom, saudade, né? Lugar muito gostoso, uma viagem maravilhosa. Nós estamos para lá, para levar a palavra deles, embora eles conheçam melhor do que qualquer um, né? Eles estão na obra. Nós estivemos lá
como Hebron, e tivemos um momento de comunhão com eles. Foi algo extraordinário. Lemos, bom dia com muita alegria. Dona Rosélia, bom dia. Rosélia Moreira, bom dia com muita alegria. Fatiminha Santos, Fatiminha Souza. Fatiminha, bom dia com muita alegria. Bahia, limpeza, aliás, está na hora de a gente voltar para Bahia lá também, né? Em nome de Jesus, Deus vai preparar. Valéria, bom dia com muita alegria. Mogi, Maurição, bom dia com muita alegria, meu parceiro. Maurição, saudade de vocês. Tivemos a semana passada com eles. Domingo, dia de Santa Ceia, nós estamos reunidos aí. Ismael Almeida, bom dia com muita alegria. Ismael roda o país inteiro aí, né? Às vezes está até fora do país. O Senhor abençoe e você te acompanhe. Daniela Leite, bom dia com muita alegria. Luciana Guiar, Mogi, bom dia com muita alegria. Adriana Gonçalves, bom dia com muita alegria. Seja muito bem-vinda. Carolina Pavarini, bom dia com muita alegria. Fran Santos, bom dia com muita alegria. Meire Posteraro, bom dia com muita alegria. Família amada, que saudade faz tempo que a gente não se vê também. Precisamos marcar aí um dia para a gente dar um pulo, vocês virem aqui. Não estou com saudade de vocês. A família abençoada, a gente vê só pelo Facebook aí, sabe que está tudo bem, glória a Deus, mas saudade aí. Fábio Williams, bom dia, Fabinho, bom dia com muita alegria, que você feche muitos contratos hoje, muitas vendas em nome de Jesus, né? Kátia Guiar, bom dia com muita alegria. Sônia de Siqueira, de Mogi, bom dia com muita alegria. Deixa eu ver aqui, Adeleia, bom dia com muita alegria. Glória a Deus, acho que falei todo mundo aí, pessoal. Se eu esqueci alguém, me perdoa aí, mas é os que aparecem aqui para mim. Deixa eu ver se tem alguém. Pô, aqui tá muito mais fácil de ler, fala sério, né? Tô apanhando aí. Cida Nascimento, bom dia com muita alegria. Caroline Pavarini, eu falei. Deixa eu ver quem mais aqui. Acho que é só, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ocimar Azevedo, eu falei. Bom dia. Acho que falei todo mundo. É isso aí, pessoal. Bom dia com muita alegria. Fique aí conosco, ligadinho aí. Nós vamos até umas 10 horas aí, em nome de Jesus, né? A bispa acaba meio-dia, comigo vai ser mais cedo, eu prometo, em nome de Jesus. Prometo, eu vou tentar, né? Glória a Deus. Bom, o que foi ministrado hoje, a palavra que está no nosso propósito? Lembrando que nós temos um propósito de 52 dias aí, né, para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E nós passamos pelo relógio de oração, passamos pelo propósito da família, e esse jejum vai acompanhar todos os propósitos até o dia 31 de dezembro. Inclusive, quarta-feira agora começa a propósito dos Salmos. Então, já se prepara aí, eu vou estar esperando vocês aí, não deixe, né? Não fique de fora. Quem já está no grupo aí, praticamente está dentro, mas quem não está e quer participar também dos propósitos, aliás, para você que não conhece os propósitos da Hebron, chama o WhatsApp da Hebron aí. Sara Suzana, eu falei, bom dia com muita alegria. Entre no WhatsApp da igreja e pergunta aí, eu quero conhecer, quero entender, ou me chama no WhatsApp, quem tiver o meu em particular, pode chamar, não tem problema nenhum, fica à vontade. Chama no WhatsApp da igreja para você perguntar, eu quero saber como é que funciona os propósitos. Nós temos propósito, todo mês tem propósito do relógio de oração, que é a marca da Hebron. Milena Machado, bom dia, com muita alegria. Nós temos propósito do relógio de oração, que é a marca da Hebron, né? Nós tivemos já esse mês. Temos o propósito das famílias, né? Que também é outra marca muito importante, nós guerreamos pelas nossas famílias. O povo tem contado muito testemunho sobre isso, então, queira você também contar o teu testemunho sobre aquilo que Deus fez na tua vida, né? Depois nós temos outro propósito também, que é o propósito financeiro. Alguns meses nós temos propósito financeiro também. Então, não deixe de participar dos propósitos da Hebron. Jejum, relógio de oração, nós estamos sempre ligados aí e sempre em propósito. E agora que vai estar cobrindo esses 52 dias, vai ser o jejum, e nós estamos recebendo áudio todos os dias. Todos os dias eu tenho colocado áudio para vocês. E o áudio de hoje fala sobre duas portas, a porta do monturo e a porta, deixa eu ver aqui a outra, e a porta da fonte. E eu vou ministrar para vocês hoje. Eu fiz um resumo, logicamente, lá no áudio, né? Não dá para te ministrar, até porque eu tenho 20 minutos lá para colocar, senão o WhatsApp não chega para vocês. E já teve mês aí que foi, teve propósito que foi doído, aí que eu tive que apressar a oração, né? Porque estava faltando poucos minutos aí
fechar os 20 minutos. E depois de 20 minutos, não vai, né? Na verdade, você não recebe o áudio, eu não consigo enviar. Então, a gente tem que fazer um resumo, às vezes, da palavra, uma ministração aí de 40 minutos, tem que fazer em 20 minutos, não é fácil. Mas hoje a gente tem esse tempo aí, eu quero ministrar para vocês sobre a quinta e a sexta porta. Bom dia, Gláucia, bom dia com muita alegria, beijo no Samuel aí, beijo em todos aí, amém? Aliás, a Melzinha aí, um pouco de mococa aí, as crianças abençoadas aí. A quinta porta, o que é? A porta do monturo. Essa porta é a porta do montão de bênçãos. O que significava essa porta naquela época, só para vocês entenderem? Tinham 12 portas de Jerusalém, cada uma tinha uma função, cada uma tinha um propósito também espiritual, e nós precisamos entender. Essa porta era usada para a limpeza da cidade, onde o lixo era tirado e lançado para um vale chamado Vale de Inom. Depois, uma hora eu dou estudo para vocês sobre isso. Hoje, o que representa essa limpeza hoje? Representa que devemos fazer em nossas vidas. Muitos de nós temos lixo acumulado, né, no nosso coração aí. A gente tem acumulado lixos e lixos a lixos, e hoje precisa dessa limpeza espiritual. Precisamos manter nosso coração completamente puro, completamente limpo, sem mácula, para que assim nós possamos, primeiro, receber ao Senhor, para que o Senhor atue na nossa vida. A limpeza, ela precisa acontecer. Isso a gente viu aí, nós participamos de propósito esse ano também, que era um propósito onde nós escrevemos carta para o Senhor, onde ali tirou mágoa, onde ali tirou ressentimentos, onde a gente falava sobre algumas coisas, sobre essas mágoas, sobre esses sentimentos. E uma das coisas que nós temos também, escrevemos para os nossos amados, maridos, esposas, filhos, escrevemos uma carta. E quem escreveu essa carta, quem participou desse propósito, viu o quanto era importante e foi surpreendido por aquilo que Deus fez. Teve pessoas que falaram que foi surpreendido o filho, né? A forma como se emocionaram, a forma como você vê que se perdoaram de situações passadas, né? E ele precisa ser limpado de tudo isso. Então, essa porta é uma porta muito importante. É tirar o lixo para fora, tirar tudo isso, para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos tirar todo esse lixo. Nós estamos alimentados, ou seja, nós estamos também muitas vezes trago mais lixo para dentro da nossa vida. Ao invés de a gente tirar, bom dia, Chile, com muita alegria. Ao invés de a gente tirar esse lixo, a gente tem que colocar o lixo para dentro. E uma vez que a gente vai entulhando todo esse monte de lixo, como que você vai viver alguma coisa com o Senhor entulhando um monte de lixo? Tudo que você recebe de palavra não vai, por quê? Você só consegue entulhar lixo. A palavra de Deus você não consegue colocar para dentro do coração. Mas o lixo, o entulho, você consegue colocar. Então, o nosso coração está com o quê? Está com incredulidade, está com apostasia, né? Então, está com tudo isso, é uma enfermidade, está com tudo isso, mas não consegue estar com a palavra de Deus. Então, essa porta hoje, ela tem um significado importante. Nós precisamos limpar de todo esse lixo. Precisamos sair de toda essa condição para a gente poder viver o sobrenatural. Porque se eu te perguntar hoje, o que você tem de lixo no teu coração? Você tem noção do que você tem de lixo no teu coração? Ah, bispo, eu não tenho. Tem sim. Nós temos muito lixo, muitos bichinhos de estimação, muitos crepe-crepe, como a bispa brinca, dentro de nós, que nós temos alimentado. Eu não consigo sair desse ciclo. Deus não dá para agir, por quê? Porque está completamente ocupado por lixo. Como você vai fazer? Como você vai pegar o amor? Como você vai receber o amor se o seu coração está cheio de lixo? Você não consegue crer em mais nada disso. Por quê? Porque você nunca viveu o amor verdadeiro e genuíno. O amor que vem do Senhor. Então, que lixo que você tem? Sabe um lixo que nós costumamos acumular muito no nosso interior, no nosso coração? É a falta de perdão. A falta de perdão é um lixo que paralisa muito o servo de Deus, porque alimenta tudo isso e ele não consegue viver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque está lá, não consegue liberar perdão. Ah, mas eu tenho uma mágoa, você não sabe o que essa pessoa me fez. A primeira coisa que a pessoa está guardando uma mágoa de alguém é falar, eu não consigo perdoar, por quê? Porque a pessoa me fez, você não sabe o que a pessoa me fez, ela me fez isso, e você começa a descarregar um monte de coisa. Bom, primeiro, que liberar perdão é ordenança do Senhor, já começa por aí. Se você não sabia, você está sabendo agora. Liberar perdão é ordenança. A Bíblia, se você for de Gênesis e Apocalipse, ela não fala de coitadinho, não fala de pena, não fala de nada disso.
Fala de misericórdia e de graça. Então, pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, nós somos salvos. Amém? Então, o que acontece? Agora, Deus pode perdoar. Vamos lá, olha para você ver esse exemplo. Deus pode perdoar tudo que você faz, né? Ai, Senhor, me perdoa, fiz isso errado. E você sabe muito bem o que você fez. Né? Aliás, tem situações que a gente sabe até que é iniquidade. É aquilo que você faz de novo, continua fazendo, e aí vira um negócio, vira iniquidade. Por quê? Você já chega um momento, você nem vai pedir mais perdão. Ela está tão acostumada a pedir tanto perdão disso que eu já faço, nem peço perdão mais para o Senhor. É assim que a maioria das pessoas anda. Então, o que acontece? Nós entramos na presença do Senhor e pedimos perdão. Por mais absurdo que seja aquilo que nós fizemos, nós entramos no altar do Senhor e pedimos perdão. Agora, engraçado, nós esperamos do Senhor o quê? O perdão. E por que nós não liberamos perdão? Engraçado, não é? Porque você quer que o Senhor te perdoe, mas você não quer liberar perdão. Coerente. Por quê? Porque muitas vezes também nós queremos qualificar o tamanho do perdão, do pecado. Ah, mas o que aquela pessoa me fez é diferente do que eu fiz. O que é diferente? A Bíblia não fala de pecadinho e pecadão, ela não mensura, ela não classifica. A Bíblia não qualifica nada, simplesmente ela fala o seguinte: aquilo que você plantar, você vai colher, isso é líquido certo. Agora, pecado é pecado, ele tem nome e tem endereço. Agora, se ele é maior ou menor, vai diferir, o que vai fazer a diferença vai ser na sua colheita. Se o pecado for maior, a colheita vai ser maior, ué. Se plantou mais, vai colher mais. Agora, se plantou mais chuchu, não vai colher mais tomate, vai colher mais chuchu. A questão é essa. Então, o que acontece? Nós não conseguimos liberar perdão. Ah, mas enquanto esse sentimento não saía, mas eu acabei de falar para você que não é sentimento. Então, libera perdão. Porque quando você libera perdão, você sai da mão dos atormentadores. Ah, mas a pessoa do lado de lá também não me libera. É problema dela. A salvação é individual, ela não é coletiva. Aliás, me diz na Bíblia onde que ela é coletiva. Não é coletiva, ela é individual. Então libera perdão você, sai você da mão dos atormentadores. Deixa o camarada se virar lá. Se ele vai querer sair, vai querer sair, é problema dele. Ah, eu liberei perdão, ou já pedi perdão, a pessoa não quer me liberar, problema dele. A tua parte você fez. Agora, servo de Deus, guardando picuinha, mágoazinha, não sei o que, meu, se livra de tudo isso. Ah, não vou liberar perdão, servo de Deus não quer liberar perdão. Onde nós estamos? E o Deus de amor e tudo isso que você aprendeu, que você ouve todos os dias, não serviu de nada. Mas eu quero a palavra profética, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não consegue liberar um perdão. Então se limpa de tudo isso hoje. Para viver aquilo que Deus tem para a gente viver, não dá para ficar alimentando esse tipo de sentimento. Amém? Então, em nome de Jesus, a primeira limpeza que nós vamos fazer é liberar perdão. Sabe outra coisa que nós guardamos? É o ressentimento. Sabe, só que o ressentimento, ele tem um detalhe. Sabe o que é um detalhe engraçado? Vocês vão achar engraçado? O ressentimento é como você tomar um veneno, você toma um veneno e quer que a outra pessoa morra. O ressentimento é exatamente isso. Você está ressentido, você toma um veneno, que é o ressentimento, só que é o seguinte, você quer que a outra pessoa morra sei lá de quê, né? A pessoa não vai morrer. Vai morrer você mesmo, porque você está tomando esse veneno, você está se alimentando desse ressentimento. Presta atenção no que é isso. O ressentimento é exatamente isso. Então está fazendo mal, não é para a pessoa, está fazendo mal para você. Você que está se alimentando desse ressentimento. É para você que está fazendo mal. Você precisa se limpar de tudo isso, se livrar de todo esse ressentimento. Então essa porta hoje não é uma porta qualquer, é uma porta de limpeza. E quando nós nos limpamos, o que eu falei para vocês? Que ela é a porta do quê? De receber os montões. Quem são esses montões? São bênçãos de montões. Essas bênçãos que nós vamos receber de montões. Só que primeiro eu preciso me limpar de tudo isso. Eu quero receber a bênção, eu quero o abençoador, mas eu não quero me limpar. Ué, é como você querer a bênção, mas não querer o dono da bênção. Por que eu não quero o dono da bênção? Porque eu não quero permanecer na presença dele. Se o pecado me afasta de Deus, então, ora, não vou pecar. Se eu quero a presença de Deus, o que eu vou fazer? Eu não vou pecar.
Por quê? Porque eu não quero sair da presença dele. Amém? Então, em nome de Jesus, uma das coisas que você vai se limpar hoje é de todo esse ressentimento. Se livra de tudo isso em nome de Jesus. Porque você acha que está prejudicando a outra pessoa, quando na realidade você está prejudicando você mesmo. Não é a outra pessoa que está prejudicando, é você. Sabe o outro lixo? É o lixo emocional. O lixo emocional, sabe o que é? São sentimentos que nos afastam de Deus. Esse é um lixo emocional. Você tem se afastado de Deus e você não sabe por quê. Por que parece que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Por que parece que Deus não fala mais comigo? Quantas pessoas fazem essa pergunta? Várias vezes a gente faz essa pergunta. Por que Deus não fala comigo? O que está acontecendo? Nossa, Deus fala com meu vizinho, fala com todo mundo e não fala comigo. O que está acontecendo? O que será que está acontecendo? É o lixo emocional. É aquilo que te afasta de Deus. Sabe o que te afasta de Deus? O ódio, a inveja, o orgulho, a avareza, ou até mesmo qualquer tipo de idolatria. Então, muitas vezes, você tem alimentado o ódio dentro de você. Você tem um ódio gratuito de algumas pessoas. Ah, eu não sei, mas eu tenho um ódio dessa pessoa. Só de olhar para ela, eu não consigo nem suportar. Só que você está alimentando um lixo emocional que está te afastando do Senhor. Então, hoje, precisa haver essa limpeza. Você precisa tirar esse ódio da tua vida. O ódio não provém do Senhor. Ódio é coisa de Satanás. Coisa de quem serve o diabo. Você está alimentando o ódio. A inveja, invejando o que é dos outros. Olha, se é legal o que a pessoa tem, ora para o Senhor te dar. Se for propósito de Deus, Ele vai te dar. Agora você está invejando aquilo que é do camarada, que é da outra pessoa. Só que a inveja está te afastando do Senhor. Você não consegue entender que a inveja está te afastando do Senhor? Está te inviabilizando de você viver a tua bênção? Às vezes, Deus dá para você, nesse momento, a mesma coisa que deu para o teu vizinho. Mas não deu neste momento, não quer dizer que ele não vai te dar. Mas não deu nesse momento porque você tem o que? Feito, alimentado uma inveja na tua vida, de tal forma que fica difícil de Deus operar. Deus quer fazer na tua vida, mas você não permite. Às vezes a gente está reclamando que Deus não faz na vida da gente, quando na realidade nós é que estamos impedindo. Deus quer fazer, Deus quer liberar, mas nós estamos impedindo com as nossas atitudes, com os nossos posicionamentos. Nós mesmos estamos nos colocando nessa situação. Amém? Depois o quê? O orgulho, tamanho. Aí aquela velha história. Com o orgulho você não consegue pedir perdão. Você não vai pedir perdão porque o orgulho é tão grande que você não consegue pedir perdão. Ressentimento por conta de orgulho. Você não consegue descer na casa do olheiro. Você não consegue diminuir para que o Senhor cresça na tua vida. Porque você faz, você isso, você aquilo. Você é o the best. Você é o bambambam em tudo, porque você é um orgulho que parece que a pessoa está pisando nas nuvens, andando. Então tira tudo isso, se limpa de tudo isso hoje em nome de Jesus. O outro que é a avareza. Pelo amor de Deus, a pessoa é uma avareza. Sabe aquela pessoa que chega alguém dentro de casa, esconde tudo na geladeira, esconde tudo nos armários, fecha a mesa, vamos esperar a pessoa ir embora para depois comer? Misericórdia, que avareza é essa? Não consegue ajudar um irmão. Tem pessoa que ela não consegue ser valente da vida, nem ser dizimista, sabe por quê? Por causa da avareza. Entregar moeda, não vou nem falar, entregar as moedinhas da restituição, né? Não dá nem para falar sobre isso, né? Porque uma avareza tão grande que parece que a pessoa. E você sabe que tem situações disso aí também, e eu posso falar para você porque eu já passei por isso. Tem uma situação de avareza que a pessoa passa que é tão difícil, sabe por quê? Porque a pessoa já passou por dificuldade no passado. E quando você passa por dificuldade, né, por escassez, a pessoa, se ela não aprender que momento é esse da vida dela, principalmente se não tiver comunhão com Deus, piorou. Sabe o que vai acontecer? Depois ela não consegue, toda vez ela fica com medo de faltar de novo. Então ela vive numa avareza tão grande, por quê? Porque ela tem medo de faltar de novo.
Ela fala assim, vai que eu passe de novo por essa situação, então a pessoa começa a esconder tudo, guardar tudo, porque tem medo de passar por isso de novo. Como se Deus der a ordem, vai passar querendo você ou não querendo. Então, em nome de Jesus, se livra dessa avareza hoje, em nome de Jesus. Se limpa. Hoje é o momento para você se limpar. O Senhor está liberando essa porta para você se limpar. Então, vamos nos limpar para viver o sobrenatural de Deus. Amém? Depois o que? A idolatria. Precisamos tirar a lixo emocional. Todo tipo de idolatria. E nós temos, muitas vezes, idolatria sem entender. Ah, mas bispo, eu não tenho idolatria por santo nenhum, eu não sei o quê. Eu não estou falando só dessa idolatria. Aliás, servo de Deus, essa idolatria ele conhece muito bem. Mas só que sabe qual é o problema do servo de Deus? Ele só conhece essa idolatria. Ele não conhece outro tipo de idolatria. Aí você tem idolatria pelo marido. Pelo amor de Deus, olha, pode fazer qualquer coisa, mas meu marido você não mexe. Não mexe porque se ele acontecer alguma coisa com ele, eu morro junto. É assim, é o meu marido, pense uma idolatria. A mesma coisa com a mulher. Entendeu? A idolatria pela mulher que vira uma doença. Então, Deus pode pedir qualquer coisa, mas se tocar nessas duas situações, para por aqui que eu quero descer. Eu já não vou mais servir ao Senhor, para por aqui. E uma outra, talvez a mais difícil, é a idolatria pelo filho. E nós precisamos entregar essa idolatria. Abraão, só para vocês terem ideia, Abraão passou esse tipo de dificuldade. Ele esperou tanto tempo um filho. Quando veio Ismael foi uma situação, mas quando veio Isaac, o que aconteceu? Abraão foi se afastando do Senhor. Começou a fazer festa, né? Tudo era lindo e maravilhoso, já não conseguia muito ouvir a voz do Senhor, porque todo o tempo de Abraão era focado no filho. E o que o Senhor mostrou para Abraão? Eu te dei, eu posso tirar também. E o que fez? Será que nós precisamos passar pela mesma situação que Abraão passou para a gente entender uma situação? Precisamos passar por tudo isso em nome de Jesus, né? Abraão teve que fazer o quê? O Senhor falou assim, olha, Abraão, você tá, o seu filho é o seu Deus agora, então me dá ele aqui, viu? Eu te dei, vou tomar de volta, me dá ele aqui. Sobe e vai lá entregar ele. Vai caminhando aí, eu vou te dizer onde eu vou entregar, onde você vai me entregar. Ele é o cordeiro. Presta atenção. Camarada sair, viajar, né? 2, 3 dias com o filho. A morte que Abraão precisava sentir interna dele foi dessa caminhada, não foi lá na hora de levantar a cutela. O maior foi sendo que ele foi sendo moído nesses dias todos. Então, às vezes, a gente passa por algumas moedas, é reflexo disso aí. A gente não precisa chegar nessa moeda para a gente entender que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ninguém pode ocupar o lugar do Senhor em nome de Jesus. Então, não espera chegar nessa moeda. Entrega essa idolatria hoje em nome de Jesus. Isso, mas é difícil, eu sei que é difícil. Mas ninguém diz que era fácil. Só que, entenda uma coisa, quando você entrega essa idolatria, e tem muita gente que tem essa idolatria, às vezes tem idolatria até pelo carro, pela casa, por bens, alguns bens. É uma idolatria, se tirar isso aqui eu vou morrer. Se tirar minha vida financeira, sabe que tem gente que é idólatra pelo Deus Mamon? Aliás, isso é uma coisa também, tem muito servo de Deus idólatra de Mamon e não sabe. Não está adorando a Deus, está adorando o dinheiro. Olha, domingo ajuda a ganhar dinheiro, eu não vou para a igreja. Eu não vou receber a palavra do Senhor, não tenho tempo. Por quê? Se eu parar, como é que eu vou viver? Eu preciso alimentar o meu Deus Mamon. Senão, como é que eu vou viver? Só que esquece que quem traz o recurso para você e quem dá ordem a teu respeito é o Senhor. E Ele pode dar ordem para você no sábado, na segunda, no feriado. Ele pode dar ordem qualquer dia, não precisa ser só no domingo. Agora, você pode ter certeza de uma coisa. Se você estiver domingo na casa do Senhor, como eu falei ontem no Salmo 122, que Davi fala, glória a Deus, né? Porque louvamos louvai porque estamos na casa do Senhor. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que acontece? Davi se alegrou. Se você se alegrar quando estiver na casa do Senhor, tiver certeza, esse for o teu desejo, você pode ter certeza que Deus vai dar ordem a teu respeito. Você não precisa nem fazer muito esforço. Olha, eu prefiro crer. Quantos testemunhos tem lá de pessoas que viveram o sobrenatural de Deus sem sair de casa? Mas se colocaram à disposição, não é que o cara ficou de braço cruzado.
Nada disso, mas a pessoa se posicionou. E quando se posicionou, Deus abriu as janelas do céu. Então não adianta, mas domingo não tem essa. Então tira essa idolatria do teu meio em nome de Jesus, porque hoje é dia de limpeza, o que Deus tem para fazer na tua vida é extraordinário, é reconstrução. Por que você entrou no jejum para sair da mesma forma? Não. Por que você entrou nesse propósito para ter 2 dias? Para sair transformado. Então, se o Senhor está falando hoje que tem ainda lixo que nós precisamos tirar, vamos tirar esse lixo hoje. Eu estou dando exemplo de alguns, mas tem outros tantos. Amém? Outro lixo, o lixo espiritual. Bispo, o que é lixo espiritual? É todo tipo de atitude ou sentimento contrário à palavra de Deus. Portanto, todo pecado que estamos acostumados a praticar, sabendo que o ato em si é pecado, é lixo espiritual. Nós sabemos que é pecado, mas nós continuamos fazendo a iniquidade. Então, o que acontece? É uma atitude que vai nos afastar do Senhor. Então, por exemplo, se eu estou vendo um canal de televisão, se eu sei que aquele... não vou dar exemplo da Globo, mas seria um exemplo clássico. Você está passando um rede de canais, está vendo um negócio lá que não agrada a Deus. É uma atitude que você está tomando, porque você colocou ali, o controle está na tua mão, e você quer ver aquilo que está passando. Que não agrada a Deus, porque às vezes é a própria prostituição que está lá. Às vezes são várias outras coisas, são demônios, está falando sobre demônio, e você está lá assistindo. São atitudes, você tomou uma atitude, e que essa atitude vai te afastar de Deus, você pode ter certeza. Se você está vendo esse tipo de coisa, você não acha que vai te afastar de Deus? Se o pecado nos afasta de Deus, qual é a minha atitude? Eu vou sair daquilo que faz o quê? Aquilo que me coloca longe do Senhor. Aquilo que me afasta de Deus, eu vou tirar do meio do meu caminho. Então, todo lixo espiritual precisa sair do nosso meio. Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. A palavra do Senhor fala que Ele sabe até o que está no nosso profundo. A palavra nem chegou à nossa boca, o Senhor já sabe. Olha lá o Salmo 139. A palavra nem chegou à boca, mas o Senhor sabe do nosso coração. Então vamos nos limpar de tudo isso, é atitudes, é posicionamentos. Hoje precisa haver essa limpeza para você viver essa porta que é as bênçãos de montões. A palavra está dizendo bênçãos de montões, mas para viver essas bênçãos de montões, eu preciso me limpar. Quando você se limpa, é que você está colocando a porta no seu devido lugar. Aí o Senhor abre a porta para você viver tudo isso. Está conseguindo entender o que significa as portas? Uma vez que tudo isso, você se limpou, a porta está colocada no seu devido lugar e aberta para que você possa viver tudo isso. Amém? Então vamos tirar todo o lixo hoje, em nome de Jesus, para que a gente possa viver o sobrenatural. Amém? Quais são os lixos que nós precisamos tirar hoje da nossa vida? Prostituição, foi o que eu falei no áudio. A prostituição, a idolatria, a inveja, a bebedice, a ira, a droga, o adultério. Ainda tem gente praticando tudo isso. Em nome de Jesus. Então vamos nos limpar de tudo isso. E eu vou falar para vocês como você se livra de todo esse lixo. Abra a Bíblia de Isaías, ou se você não quiser, eu vou ler para vocês o capítulo 6 de Isaías. Isaías reconheceu, teve atitude, posicionamento. Quais são as atitudes de Isaías para se limpar de tudo isso? Vamos ver lá no capítulo 6, do versículo 1 até o 8 aí. No dia da morte de Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E as bases do limiar moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros.
habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que atirara do altar com uma tenaz. E com brasa tocou em minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem ide? A quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então está aqui, né? Isaías sendo curado, libertado de toda a impureza. A primeira coisa que ele faz, ele reconhece quando ele vê a glória de Deus: eu quero essa glória de Deus. Só que eu me sinto o quê? Impuro para viver tudo isso. Eu ainda tenho lixos dentro de mim. Eu quero me limpar de tudo isso hoje. Eu quero zerar a minha vida hoje. Eu não quero mais isso sobre a minha vida. E o que acontece? Aqui Isaías ainda fala por quê? Porque ele estava no meio de um povo que estava de serviço dura, falando contra o Senhor, adorando a idolatria, vários outros pecados aqui, a prostituição, o adultério, tudo aquilo que tinha. Ele falou: estou no meio desse povo. Eu não sou digno, mas eu quero me limpar de tudo isso. A situação, a primeira atitude que ele fez foi uma situação incomum que levou ele a perceber o pecado. Quando ele se deparou com tudo aquilo, a primeira atitude dele foi reconhecer a situação de pecado. Eu preciso me limpar de tudo isso. Ele reconheceu, vendo a glória de Deus. Eu não posso ficar na glória de Deus me contaminando com todo esse pecado. E aí, qual foi a segunda atitude que ele tomou? Ele tomou uma atitude para limpar o lixo. Reconheceu o seu pecado e permitiu que o anjo tocasse a sua boca. Na hora que o anjo toca a boca dele, ali está limpando ele, porque ele fala: suja de lábios impuros. E ali foi tocado, né? O anjo leva aquela brasa, toca, e ele é curado imediatamente. Então ali ele teve uma atitude para limpar todo aquele lixo. E hoje nós estamos sendo tocados para limpar de todo esse lixo em nome de Jesus. Mas lembre-se, aquilo que o Senhor limpou, nós não podemos habilitar novamente com as nossas próprias mãos. Não adianta o Senhor tirar a gente de uma condição e a gente voltar para lá de novo. Por quê? Porque a gente quer voltar. Então, em nome de Jesus, o Senhor está tirando você disso tudo, não volta para lá mais de novo. Amém? O projeto de Deus na vida de Isaías só se iniciou depois que ele foi completamente limpo. Então, o projeto que Deus tem para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, vai começar, mas você precisa estar limpo de tudo isso. Vamos nos limpar hoje para que a gente possa receber essas bênçãos. A palavra do Senhor diz que Isaías, depois que ele se limpou, se purificou, iniciou um novo tempo na vida dele. Da mesma forma, vai iniciar esse novo tempo na sua vida. A porta está aberta para você hoje. O Senhor está te limpando e te purificando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E a sexta porta, que é a porta da fonte, que está lá em Neemias, capítulo 3, versículo 15, né? Que é a porta de cura. Precisamos ser curados, libertos e restaurados. Essa porta, ela era uma porta que ficava próxima ao tanque de Siloé, onde Jesus curou o cego de nascença. Lembra lá em João capítulo 9? Que Jesus curou o cego de nascença? Então, é uma porta que tinha um significado muito importante, porque é uma porta que vai nos trazer cura. Cura no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Né? Ali tinha um cego de nascença, e muito se questionou. Os discípulos estavam... na verdade, aquela cena forneceu para os discípulos uma especulação teológica, né? Se quem tinha pecado, se era o menino, se era o pai, ou se era a mãe. Por quê? Eles entendiam que aquilo era fruto de um pecado. Lembra do tanque de Betesda? Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Aqui eles estavam uma briga teológica aqui, os discípulos, porque quando se depararam com aquela situação e viram que era de nascença, se é de nascença, quem pecou? O pai ou a mãe para essa criança estar nessa situação? Esse rapaz, né, ter crescido e está hoje cego. Quem pecou? E muita especulação, né? E hoje eu não estou aqui para falar quem pecou, quem deixou de pecar, a questão é essa, Deus não está te acusando de nada. Pelo contrário, Deus quer te limpar, te curar de tudo isso, de toda enfermidade que tem no corpo, na alma, no espírito. São enfermidades que nós temos que precisa ser curada de tudo isso. As enfermidades estão visíveis, mas tem enfermidades que não estão visíveis. Mas nós precisamos ser curados também da mesma forma. E essa cura o Senhor está fazendo hoje, né?
O que Jesus respondeu para eles, né? Que o menino, Jesus estava preocupado, aliás, né, com o rapaz, se o rapaz, se era o pai ou se era a mãe. Jesus que estava dizendo o seguinte, nenhum nem outro pecou. Ali era simplesmente o que o Senhor responde para eles, lá em João capítulo 9. Que nem o pai nem a mãe tinha pecado, era simplesmente para manifestação da glória de Deus. Tanto que ali, o que o Senhor estava vendo? Estava vendo um ser humano. E como que o Senhor nos enxerga? Como filhos, como ser humano, nos enxerga com tudo isso. O Senhor não nos olha com o olhar de ver um pecador, de nada disso. Nós é que, quando pecamos, né, isso nos afasta de Deus, nós nos enxergamos diferente. O Senhor não nos enxerga dessa forma, pelo contrário. Tanto que ele olhou ali, enquanto estavam discutindo quem é que tinha pecado, ele estava olhando e vendo um ser humano. E ele logo respondeu para acabar com essa briga teológica. Ele já falou, ó, nenhum nem outro pecou. É simplesmente para a manifestação da glória de Deus. Muitas vezes, acontecem situações na vida da gente, e a gente acha, em alguns casos, até que é pecado, e não é pecado. É simplesmente para a manifestação da glória de Deus. Você pega uma pessoa, por exemplo, com enfermidade. Quantas vezes você já viu testemunho de pessoas que foram criticadas? A bispa já passou por isso, né? Ela contou já o testemunho dela, quando ela teve a enfermidade, uma das enfermidades graves que ela teve, que falaram que ela estava em pecado. É muito fácil falar que a pessoa está em pecado. Aliás, é a primeira justificativa. E é como a briga teológica aqui dos discípulos, né? Será quem pecou, quem não pecou? A pessoa está em pecado, está vivendo tudo isso? Quando na realidade era para a manifestação da glória de Deus, para que todos soubessem que você é amado, que você é querido, que você é escolhido. Não é fruto de pecado. Para provar que você é o querido, é o amado que o Senhor tem, aquele ou aquela a quem o Senhor pode confiar e vai manifestar a glória dele sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus. Agora, tem situações que precisam ser curadas. O cego, o que o cego fez? Ele creu, tanto creu que ele obedeceu e fez o quê? E voltou a enxergar. Foi lá no tanque de Siloé, se lavou e voltou a enxergar. Nós precisamos crer nessa cura. A cura do nosso interior, da nossa alma, nossas vidas, nós precisamos crer. Então não adianta a gente receber uma palavra de cura, de libertação, e a gente não crê nessa cura, nessa libertação. A primeira coisa que aquele rapaz, olha o quanto era impossível. Vamos analisar. Era uma situação completamente impossível aos olhos humanos, aquele rapaz voltar a enxergar. Ainda mais naquela época. Hoje você pode falar, a medicina avançou, Deus usou a medicina para ela estar enxergando, ou um milagre, ele fala para o Senhor, que a pessoa está enxergando. Mas naquela época, não tinha nada, o camarada nasceu cego e ia morrer cego e ponto, acabou. Então existia, talvez, para muitos, uma sentença. E aquilo era o que a pessoa ia viver pro resto da vida. Ia viver aquela cegueira, né, espiritual, talvez para muitos. O que o Senhor está falando para você hoje? Que essa cegueira espiritual, o Senhor vai te limpar de tudo isso. O Senhor vai te curar dessa cegueira espiritual, para que você possa enxergar ao Senhor, ver os feitos do Senhor. Porque às vezes, não é que a gente vai para o culto, mas a gente não consegue ver tão espiritual que a gente consegue ver Deus falando, consegue ouvir, não consegue ver a manifestação da glória de Deus. Então Deus hoje está nos curando de tudo isso, mas nós precisamos o quê? Nós precisamos crer. Aquele cego, ele creu, ele foi lá, se lavou, entendeu o que Deus tinha para ele, e o que acontece? Ele passou a enxergar, depois estava todo mundo perguntando quem era aquele rapaz. Não, não pode ser. Ele falou, sou eu mesmo. Não, não pode ser. Não tem como você ser curado, sou eu mesmo. Aí ele falou, quem foi que fez esse milagre? Ah, foi Jesus. Aí ele veio, pegou um pouco de terra, passou um pouco de saliva, botou no meu olho, está aqui. Um pouquinho de lama lá, detomou meu olho e mandou me lavar no tanque de Siloé. E ali eu fui curado. Então hoje o Senhor está abrindo uma porta importante para que você possa entrar nesse tanque de Siloé, para que você possa ser curado de toda enfermidade, seja lá no corpo, na alma, no espírito. Receba esse poder da cura hoje, em nome de Jesus. Muitos de nós têm sofrido porque têm trocado o Senhor, que é fonte de água da vida, por fontes que não retêm água. Muitos de nós temos trocado tudo isso. Será que não é o caso de você ter trocado tudo isso, ao invés de querer viver aquilo que o Senhor tem? Em nome de Jesus, vou fechar aqui que abriu uma telinha. Será que você não tem trocado a fonte da vida, que é o Senhor, para viver tudo isso? Para viver as coisas mundanas? Para beber de outra água, de outra fonte?
Será que não é o teu caso? Será que não é o nosso caso? Às vezes a gente está se enganando. Nós temos a fonte da água da vida, nós estamos indo buscar água em outro lugar. Será que você tem pedido resposta para o Senhor? Senhor, eu estou na fonte certa? Será que você não está querendo sair de uma fonte certa para ir para uma fonte que não tem água, que jorra essa água que nos garante a vida eterna? Quando nós estamos com sede, nós bebemos água. E se Deus é fonte, o que nós fazemos quando nós estamos precisando do Senhor? Nós vamos beber dessa fonte. Por que nós não bebemos dessa fonte se nós precisamos? Se Ele é essa fonte, que traz a água que não se acaba. Essa porta, ela simboliza a divina e constante nascente de água que brota e não vai parar nunca mais. Você consegue entender que fonte é essa? Que ela não vai mais parar de jorrar? Em João 4, capítulo 4, versículo 14, diz que: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ou seja, é uma fonte que vai saltar para a vida eterna. Amém? Então vamos buscar dessa fonte. Lembra que o Senhor falou para a mulher samaritana? Eu tenho uma água, se você beber, você nunca mais vai ter sede. Ela falou, eu quero dessa água. Então queira você também dessa água, dessa fonte, que vai te curar de tudo e que você não vai ter mais sede. Quando você beber dessa água, quando você beber da água, que é a água que vem do Senhor, o que você vai ter? Desejo e cada vez mais vontade de estar na casa do Senhor, porque você não vai ter sede. Essa é a diferença. Ela vai saciar toda a tua sede. Essa fonte, ela está acessível, né? E é de graça. Olha que maravilha. Você não precisa pagar nada. Se alguém tiver sede, é só vir e beber. Então o Senhor está convidando você a vir e beber dessa fonte. Jesus é a fonte inesgotável. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é a fonte de transformação. A água que ele dá é o Espírito Santo. E é chamada de água da vida. Porque quando você beber na fonte da água, da fonte passa a fluir a partir de você. Então, quando você beber dessa água, que é a água da fonte, vai passar a fluir todas essas águas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você vai passar a fluir essa água maravilhosa que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Palavra poderosa dessas duas fontes, que hoje você receba essa cura, que hoje você receba essa libertação, em nome de Jesus, que hoje você possa ser limpo, tirar todos esses carcaréus, todos esses lixos que você alimentou por todo esse tempo e que te paralisou. Então, em nome de Jesus, você vai se limpar de tudo isso hoje. Nós vamos orar agora. Eu não consegui anotar, né? Hoje eu estou sozinho, não consegui anotar o nome de todo mundo. Espero que alguém tenha anotado aí para depois eu levar pelo menos no monte. Mas eu vou orar aqui, estou com a pasta que a bispa deixou aqui para eu estar orando. Caderninho de oração. Deixou. Tá bem. Só para vocês entenderem, para todo mundo que pede oração, vem aqui com o caderno de oração. Amém? Está aqui o nome de todo mundo, que as pessoas que participam, a gente tem anotado, nós temos um propósito, inclusive, todas as 5 sextas-feiras, né? No monte, nós tivemos a 4ª sexta-feira, que foi sexta-feira agora, sexta-feira que vem agora acaba, a última sexta-feira do mês, nós vamos cumprir o nosso propósito. Deixa eu ungir aqui todo mundo, e eu vou estar orando por todos que entraram em nome de Jesus, amém? Tudo ungido, agora quero orar também pelos dizimistas, pelos valentes de Davi. Então, ligar no olho aí com a nossa bispa querida faz. Depois eu vou pegar o caderno que a gente está orando, amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, nesta manhã, Senhor, visita todo dizimista fiel, Deus, em nome de Jesus.
Nós repreendemos, Pai, toda a boca do devorador que tem tentado ceifar, Pai, o salário, tem tentado ceifar a provisão dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus, visita poderosamente. Repreendemos agora, Senhor, a boca do devorador, Senhor. Todo Sambalá, Gesem, Tobias que tem entrado na câmara de suprimento para tentar lesar os teus servos, vai cair por terra agora, Deus, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Nós consagramos o dízimo de cada um, Pai, diante do teu altar, Senhor. Entre e transforma a situação de cada um, Pai, em nome de Jesus. Pai, abre as janelas do céu, Pai, dos teus servos, Pai, em nome de Jesus. Que não venha faltar na casa dos teus servos, Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço da mesma forma, Senhor, pelos valentes de Davi, Senhor. Visita poderosamente a cada um, Pai, que tem se colocado diante da tua obra, que tem ofertado, que tem entregue com amor, Pai, em nome de Jesus. Como aqueles valentes se entregaram, Pai, na tua obra, Pai, da mesma forma os teus servos estão entregando na tua obra com amor, Pai. Eu te peço, Senhor, visita poderosamente a cada um, abre as janelas do céu, que eles venham viver o sobrenatural, Pai, que esta oferta de amor abra as janelas dos céus e traga o sobrenatural de Deus, Pai, sobre a vida de cada um, Pai. Eles vão viver o que os olhos não viram, o coração não chegou nem ao coração aquilo que eles vão viver, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, visita poderosamente a cada valente de Davi, coloca desprendimento no coração de entregar, de ofertar, de dizimar, Deus, em nome de Jesus. Que eles aprendam, Pai, como se abre as janelas do céu, Deus, em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, eu te peço, Senhor, por aqueles que têm entregado a oferta de restituição, Senhor, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um, tira as migalhas, o opróbrio, Pai, dos celeiros dos teus servos, Deus, em nome de Jesus, que eles recebam abundância, Pai, essa porta que nos foi ministrada hoje, de montões, de bênçãos de montões, Pai, sobre a vida de cada um, que os celeiros sejam transbordantes, Pai, em nome de Jesus, Pai, portas de emprego sendo abertas, Pai, em nome de Jesus, porque os teus servos têm dizimado, ofertado, entregado na tua obra, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu quero me colocar de joelho agora, Senhor, em nome de Jesus, para orar, Senhor, em nome de Jesus, por cada um que entrou hoje, Pai, nesse programa, Senhor, seja visitado, impactado, Pai, pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que todo lixo emocional, todo lixo espiritual caia por terra hoje, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Que haja uma limpeza, Pai, sobre a vida de cada um, tudo aquilo que o teu servo estava alimentando, toda a idolatria, toda a avareza, todo o ódio, toda a falta de liberação de perdão, Pai, em nome de Jesus, caia por terra agora, Pai, o adultério caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, toda idolatria ao Deus Mamon, a outros deuses, caia por terra agora, Deus, pelo poder do nome de Jesus. Visita os teus servos, toca, cura, liberta, restaura e aviva os teus servos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Entra na empresa de cada um, Senhor, todas as empresas, Pai, que tem estado na Hebron, Senhor, toda empresa dos teus servos seja visitada agora, dá ordem a respeito de cada empresa, Senhor, em nome de Jesus. Contratos sejam liberados, contratos sejam assinados, vendas liberadas, Pai, autorizadas, Deus, em nome de Jesus. Visita todos os salões de beleza das tuas servas, Deus, em nome de Jesus. Atrai o cliente para elas, Pai, para cada empresa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, dá ordem a respeito de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que são profissionais liberais, Pai, em nome de Jesus. Traz, Pai, o cliente que eles precisam. Traz os contratos que precisam, Senhor, em nome de Jesus. Dá ordem a respeito de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Acampa os teus anjos ao redor de cada um. Salmo 139, por de trás e por diante, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, Senhor, aqueles que estão enfermos, sejam curados, libertos, restaurados, Pai, em nome de Jesus. Toda sentença, todo diagnóstico caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Visita aqueles que estão hospitalizados, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão com câncer, Pai, toda célula cancerígena caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, Senhor, em nome de Jesus, toca, cura, liberta e restaure a vida dos teus servos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abre portas de emprego, Pai, extraordinárias para aqueles que estão procurando emprego, Senhor, em nome de Jesus. Promoções sejam liberadas, Pai, eu profetizo sobre a vida dos teus servos. Eu profetizo cura, eu profetizo libertação, restauração, Pai, reconstrução
em tempo recorde, Deus, em nome de Jesus. E que todo sambalagem, essa entropia saia do meio dos teus servos agora, pelo poder do nome de Jesus. Nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, visita o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Coloca eles para andar altaneiramente, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Pai, toda a idolatria do meio do teu povo, apostasia, incredulidade, Senhor, em nome de Jesus. Abre os ouvidos espirituais, abre os olhos espirituais dos teus servos, ver tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu profetizo um dia de milagre, Pai, de prodígio, de poderes miraculosos sobre a vida de cada um, Deus, em nome de Jesus, Pai. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Glória a Deus. Obrigado por todos que estavam comigo aí, né? A bispa faz muita falta. Eu sei que não é como a bispa estar aqui, logicamente, né? Longe de mim querer ser a bispa, mas glória a Deus, porque o Senhor traz sempre a palavra, e quem faz a cura, quem faz tudo é o Senhor, né? Por isso que a gente ora, que a gente diminua cada vez mais, e o Senhor possa crescer na nossa vida, possa fazer. E que você tenha um dia abençoado, cheio de poder, unção, autoridade. Eu envio vocês para esse dia extraordinário. Eu, como servo do Senhor, envio vocês para esse dia extraordinário. Não se esqueça que hoje nós temos aí a luz da palavra, né? Deixa eu colocar como a bispa faz, né? Hashtag a luz da palavra, às 18 horas. Nós estamos... Hoje termina o livro de 1 Samuel. Amém, pessoal? Hashtag a luz da palavra. Hashtag a luz da palavra às 18 horas. Às 18 horas. Amém? Em nome de Jesus. Então não se esqueça, às 18 horas eu espero vocês. Nós vamos estar terminando o livro de 1 Samuel. Então, quarta-feira já começamos o livro novo, né? 2 Samuel. Continua a história, e agora praticamente vai entrar a história de Davi mesmo, né? Até então fala sobre Davi, mas ainda Saul ali reinando, né? Então vai acabar o reinado de Saul, vai entrar o reinado de Davi. Então eu espero vocês aí às 18 horas, em nome de Jesus, para a gente aprender as escrituras. Lembra? É bem tranquilo, é uma horinha, passa rápido, e a gente vai aprender de uma forma mais prática aí, né? Sem correr, sem acelerar. E a gente vai trazer, vou estar trazendo para vocês aquilo que o Senhor tem me colocado, né, de uma forma mais prática para a gente aprender as escrituras. Isso aqui é uma coisa que às vezes é difícil, mas eu tenho me dedicado ao máximo para estudar e para trazer aquilo que o Senhor tem. Amém? Glória a Deus. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. E não se esqueça que amanhã eu estou com vocês de novo, às 8h30 da manhã. Essa semana vocês vão ter que me aturar aí até sexta-feira, amém? Um beijo grande, fica na paz do Senhor e tchau, tchau. Ó, Facebook, vamos lá. Em nome de Jesus. Facebook não quer sair, a gente vai ficando aí, pessoal. Vamos ver. Glória a Deus.